Boa noite. Doença vascular encefálica é a doença dos vasos, artérias e veias do sistema nervoso central, como os acidentes vasculares encefálicos, popularmente conhecidos também por derrame isquêmico ou hemorrágico. As malformações vasculares arteriovenosas, os aneurismas, as fístulas arteriais e as doenças trombóticas dos seios venosos. Cirurgia vascular é a especialidade médica que se ocupa do tratamento cirúrgico de doenças e artérias, das artérias e veias e vasos linfáticos. Atua junto à angiologia, especialidade responsável pelo estudo clínico dessa doença. É sobre isso que vamos conversar hoje no programa Café com Leite e o nosso convidado é Dr. André Porto, ele que é médico especialista em cirurgia vascular. Está no ar o programa Café com Leite. Boa noite. Está no ar mais um programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. André Porto sobre cirurgia vascular, doenças vasculares, aquilo que interessa e aquilo que está crescendo nessa humanidade, nas pessoas. E Dr. André Porto, especialista no tema, está aqui para ajudar a você, telespectador, a mim também, é claro, a aprender, a saber o que é uma doença vascular. Boa noite, doutor André. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. A gente agradece o convite, né? Vamos tentar ajudar no que pudermos. É isso aí, doutor André, especialista em cirurgia vascular, conhecido aqui no Juazeiro do Norte e na região do Cariri, veio trazer essas informações para a gente. E eu queria começar esse nosso bate-papo, doutor, querendo saber do senhor o que é angiologia. É um tema assim, uma palavra que de certa forma repercute no meio da sociedade, mas as pessoas não sabem o que é. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente o que é angiologia. Muito bem, angiologia é, ao pé da letra, angiovasologia, logos, estudo dos vasos. Mas a angiologia é reconhecida como uma especialidade médica que trata os problemas relativos aos vasos da circulação do corpo. Doutor, angiologia, ela tem uma subdivisão ela, apesar de ser um estudo na área de medicina, artérias, veias, vasos linfáticos, ela está diretamente ligada à angiologia? Como é? É justamente isso. Os vasos linfáticos, perdoe, vou começar de novo. É justamente isso. Os vasos são divididos mais didaticamente em artérias, veias e linfáticos. Os vasos chamados artérias são aqueles que levam o sangue oxigenado do coração para todos os órgãos do corpo. As veias são os vasos que trazem o sangue usado por esses órgãos de volta para o coração. E os vasos linfáticos são vasos muito finos, transparentes e que trazem o excesso de líquido que sobrou na circulação. Que parte dessa circulação vai deixar nos tecidos, nos órgãos, vai deixar nutrientes, vai deixar oxigênio e vai deixar líquido. Uma parte desse líquido, a maior parte volta pelas veias, mas uma pequena parte não consegue entrar mais nas veias. Então os linfáticos vão recolher esse excesso de líquido e trazer de volta para a circulação. Tá? E aí cada vaso desses, cada sistema desses vai ter características especiais e problemas especiais, problemas relacionados individualmente a cada um. Isso teria alguma coisa a ver com aneurismas? Veja só, aneurisma é uma dilatação vascular, uma dilatação de um vaso. Né? A gente chama essa dilatação de aneurisma quando ela ultrapassa 50% do diâmetro esperado para aquele vaso naquela localização. E os aneurismas são sobretudo comuns, são sobretudo estudados nas artérias. Os aneurismas arteriais são extremamente frequentes na população. A gente sabe que dilatações dessa natureza em vasos da circulação cerebral são muito frequentes. E essas dilatações podem também atingir outros vasos. O que a gente mais encontra na prática médica, sobretudo na nossa área de cirurgia vascular, são as dilatações da aorta, são os aneurismas de aorta, são as dilatações das artérias poplíteas, a artériazinha aqui que fica atrás do joelho. Ainda podem acontecer nas femorais, em qualquer artéria do corpo pode dilatar. Tá? Mas os mais frequentes para a gente vão ser de aorta, de poplítea e aqui e ali um caso de artéria femoral. Essa aorta é a aorta
é a principal artéria do corpo, é a artéria que sai do coração, é aquele grande tronco arterial que sai do coração, que faz uma curva para a esquerda, desce ao longo da parede do interior do tórax, desce pelo abdômen e vai jogando ramos, e cada um desses ramos vai levar nutrientes, vai levar, como eu falei, oxigênio, para determinados órgãos do corpo. Por exemplo, da aorta vai sair uma artéria chamada subclávia esquerda, que vai levar sangue para o membro superior esquerdo. Vai sair uma artéria renal de um lado, uma artéria renal do outro. Então, assim, a aorta vai jogando, ao longo do seu trajeto, vai jogando seus ramos. Vai alimentando. Vai alimentando, até que a aorta, ao nível do umbigo, se divide em duas. Uma, chamada ilíaca esquerda, uma ilíaca direita, e essas ilíacas vão, por fim, passar uma para cada membro. Quando passa para o membro, muda de nome para femoral, e assim vai mudando de nome a proporção que vai passando por diferentes áreas dos membros, e vão levar sangue para o corpo inteiro. Aneurisma, geralmente, quando se comenta no mundo profano, não médico, né, fora da medicina, as pessoas falam muito na expressão aneurisma, doutor. E a aneurisma, ela é provocada geralmente de quê? Rapaz, é uma ótima pergunta. A fisiopatologia dos aneurismas é uma questão não bem elucidada na íntegra, né? Existem, claro, que tendências genéticas para isso. Algumas doenças genéticas têm uma fragilidade maior da parede das artérias, e a gente sabe que a artéria é submetida ao longo do dia a milhares de batimentos cardíacos, milhares de ondas de batimentos cardíacos. Então, essa onda, ao passar dos dias, dos meses, dos anos, numa artéria mais frágil, vai fazer com que essa artéria dilate. Algumas pessoas têm essa tendência genética maior, essa fragilidade maior nas paredes arteriais, e com isso a artéria pode dilatar em um ou outro local. Existem mecanismos celulares, a alteração de enzimas, né, que podem também estão relacionadas, certamente estão relacionadas. Mas essas alterações não vai caber muito nesse momento. O que vai caber é a gente saber que os aneurismas acontecem com correspondência com hipertensão arterial, isso a gente sabe. Os aneurismas acontecem também com correspondência com a doença familiar, com a hereditariedade. E uma coisa interessante, se há aneurisma em alguma área do corpo, alguma artéria do corpo, pode haver aneurismas em outras áreas do corpo. Então, ou seja, a aneurisma, ela não está ligada só a um membro. Não, um membro, todo o corpo, né? A todo o corpo, porque a artéria tem todo o corpo. E a parede arterial, a estrutura da parede arterial, vai ser a mesma em todo o corpo. Então, se uma artéria dilatou nessa perna, a artéria pode dilatar na outra perna. Não é específico, mas a gente sabe, se a gente encontra um aneurisma na palpita de um lado, você vai ter uma chance de pelo menos 20 a 40% de estar dilatada na outra perna também. Então tem que se pesquisar dilatação em outra perna. E também pode ser que tenha na aorta, também pode ser que tenha na aorta. Então os aneurismas podem estar em múltiplas regiões do corpo no mesmo paciente. Muito bem. Qual a relação da aneurisma com o derrame? O aneurisma sobretudo cerebral, né? Os acidentes vasculares cerebrais, é porque eles podem quando ser, se trata, só atrapalhando a gente vai pro cérebro. Pois não. Quando fala em aneurisma, geralmente se leva logo porque para o cérebro, né? Porque uma das causas dos acidentes vasculares cerebrais, no caso do acidente hemorrágico, é uma ruptura de um aneurisma cerebral, de uma artéria do cérebro, que por acaso é mais frágil, criou aquela saculação, é um aneurisma sacular. Uma artéria como um tubo e cria uma saculação ao lado. E essa saculação é mais frágil do que a parede da artéria normal. Às vezes, no momento de uma pressão alta, de um pico de hipertensão, o aneurisma rompe. E um aneurisma que rompe no cérebro dá essa doença conhecida popularmente como derrame, que a gente chama mais em meio médico como acidente vascular cerebral. Nesse caso da ruptura do aneurisma, um acidente hemorrágico, né? Também podem haver acidentes isquêmicos, mas nesse caso a gente chamaria de acidente hemorrágico. Mas eu quero que o senhor faça uma distinção entre aneurisma e derrame. Tá, isso aí eu vou tentar fazer, são coisas bem independentes. São independentes, né? São, porque assim, o derrame, que a gente chama popularmente de derrame, é o quê? É uma doença cerebral que o paciente depois pode vir a óbito, mas depois, se ficar vivo, pode evoluir com complicações. Normalmente ele fica com um membro ou um lado inteiro do corpo deficiente, isso aí é relativamente comum. Isso pode acontecer por dois motivos. Ou houve um sangramento no cérebro, e esse sangramento no cérebro comprime uma certa área do cérebro, essa artéria que rompeu deixa de nutrir uma área do cérebro, e ainda há uma compressão,
um hematoma que se infiltra no parênquima cerebral, quer dizer, no órgão do cérebro, vai entrando e danifica uma área do cérebro. Então, como resultado disso, você vai ter uma pessoa que perdeu a fala, que perdeu a visão de um olho dos dois. Né? Esse é o aneurisma hemorrágico. Uma ruptura do aneurisma, um acidente vascular cerebral sempre fica uma sequela, né? Não. A gente tem acidentes transitórios que podem não ficar sequelas. Tá? Pode ter um acidente vascular cerebral e no outro dia o paciente, opa, estou melhor, estou voltando, e volta e não fica nenhuma sequela. Pode ter isso, né? Que é menos... Deve ser detectado com rapidez, né? Isso, tratado com rapidez a causa, né? Isso, detectado e tratado, as duas coisas. Tratado, né? Perfeito. Fala em tratado, faltou a gente lembrar um pouquinho sobre tratamento do aneurisma. Porque os aneurismas são tratados em alguns casos. Quando é que a gente trata o aneurisma? Quando ele tem um risco de romper, ou ele tem um risco de jogar coágulo para baixo. Porque uma saculação dessa na artéria, às vezes junta um coágulo, e esse coágulo pode ser jogado para frente, pela própria circulação. Então, quando há necessidade, o aneurisma é tratado. E como é que a gente trata disso? A gente trata cobrindo essa artéria internamente com uma prótese, que pode ser colocada por cateterismo, quer dizer, foi aquela picadinha aqui na artéria femoral, na virilha, coloca um catéter, que é uma sonda longa e fina, e joga uma prótese por dentro para cobrir. Ou pode-se retirar o aneurisma por cirurgia aberta, onde a gente corta a pele, encontra a artéria, acha o aneurisma, abre o aneurisma e no lugar dele se coloca uma prótese. Então, o aneurisma tem tratamento cirúrgico aberto ou cirúrgico endovascular. Tá? O tratamento eu lembrei desse detalhe. Então, hoje, aneurisma, desde que ele seja detectado rápido e tratado, lógico, né, tanto a impossibilidade de deixar sequela, como também chegar a óbito, também evita-se com muita frequência, né? Com certeza, o aneurisma pode matar. A falta do cuidado, eu acho que em qualquer doença, inclusive em derrames, e derrame era muito comum no tempo dos meus pais, falava assim, derrame era coisa corriqueira, né? E hoje, com a evolução da medicina, já tem assim uma... Dentro do derrame, doutor, existem aqueles isquêmicos e hemorrágicos, né? O hemorrágico a gente falou ainda há pouco. Agora, o isquêmico é quando que acontece o isquêmico? Quando um coágulo ou algum fragmento que esteja no sangue sobe até o cérebro e entope uma artéria. Né? Mesmo esquema de um cano. O que é que provoca esse entupimento? Seria o cidadão ingerir muita gordura? Não, justamente isso. É uma boa. Pode ter entupimento de várias causas. A gente sabe que a causa mais frequente dessa embolia, desse fragmento que sai de algum lugar, vai ser uma doença de artéria carótida, que são as duas artérias que passam aqui pelo pescoço e que vão irrigar o cérebro. E a gente sabe que o colesterol elevado, a hipertensão, né, aquela pessoa que não se cuida tanto, o tabagismo, fumar, o ato de fumar, né, ele leva a uma maior frequência de criar dentro da artéria, dentro dessa artéria carótida, criar uma placa de gordura. E essa placa de gordura pode se soltar e daí um fragmento dessa placa que vai subir e vai ocluir uma artéria cerebral. Agora porque antigamente as perguntas elas são voltadas assim mais para o mundo profano, doutor, porque na verdade por não ser da área dificulta até as indagações. Mas eu lhe pergunto, eu recordo num tempo bem próximo, passado aí, que quando se falava em entupimentos de veias, em derrames, em aneurismas, né, que era AVC antes, não era? AVC, que agora é aneurisma. Continua. Não, o AVC é o acidente vascular cerebral. É o que eu te falei, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. É uma alteração na circulação do cérebro que pode acontecer por uma ruptura de um vaso ou por um coágulo que subiu, por uma pequena placa de gordura que subiu e entupiu. Então, os AVCs são relativos ao cérebro, acidente vascular cerebral. E os dois tipos, isquêmico e hemorrágico. Entupimento ou ruptura. Agora vamos para o infarte. Infarte. Infarte, né? O infarte, geralmente quando se fala infarte, se fala no coração. Exatamente. Né? Se leva logo para o coração. Eu, particularmente, se fulano teve um problema, teve um infarto, eu já acho que ele morreu do coração.
É verdade. Mas é verdade. isso é só de fato, só no coração, ou pode ser em qualquer Porque, parte? na verdade, o infarto é um termo, é uma palavra que é empregada para a isquemia, quer dizer, para a falta de sangue no coração. Mas essa falta de sangue pode acontecer no cérebro, como eu falei. O infarto é sempre Uma falta de sangue. Falta de sangue. Falta de circulação numa determinada área. Mas o termo infarto, ele é restrito ao coração. Mas essa falta de sangue pode atingir qualquer área do corpo. Pode atingir o coração, que a gente chama de infarto. Pode atingir o cérebro, que a gente vai chamar aí de acidente vascular cerebral isquêmico ou isquemia cerebral. Pode atingir uma perna, como isquemia de membro inferior. Pode atingir um braço, isquemia de membro superior. Pode atingir um rim. Né? Pode atingir qualquer lugar. Quer dizer, qualquer lugar onde a circulação arterial passa pode ser ocluído. Né? É um cano, a circulação arterial são canos interligados, e esse cano pode entupir com a encanação de uma casa. E esse entupimento vai fazer o quê? Vai fazer com que o órgão que recebia aquele sangue sofra. Não tenha mais sangue para receber. Né? E é o mesmo mecanismo do infarto, pode ser na perna, pode ser no braço. E a gente vê isso com muita frequência. Isso tem sido cada vez mais frequente em nosso meio, porque as pessoas estão vivendo mais. A gente está tendo tempo de desenvolver esses problemas. E com mais frequência tem uma faixa de idade? Certamente. Além daqueles fatores que eu lhe falei antes, de pressão alta, de fumar, de colesterol elevado, a gente tem a idade. Para que dê tempo da doença evoluir, isso leva décadas de vida. Tá? Então, é mais frequente, muito mais frequente no idoso. A gente pouco ouve falar de uma pessoa que teve uma isquemia na perna com menos de 60 anos. Essa é muito infrequente. Habitualmente é uma doença do idoso. É isso aí. Estamos conversando aqui com o Dr. André Porto, cirurgião vascular, falando sobre doenças vasculares, dando uma verdadeira aula aqui no programa Café com Leite para você, telespectador. Agora eu vou convidá-la a saborear uma água mineral São Geraldo, né? Meu amigo Júnior aqui, que sempre, doutor, nós conversamos muito aqui e nosso assistente hoje não está aqui no programa, deixou o copinho escondido aqui atrás, mas vamos servir uma água mineral aqui para a gente fazer como o doutor Fernando esteve aqui, para alimentar as cordas vocais. E Obrigado, cara. Eu quero lhe servir, eu tenho que lhe servir aqui. Vamos saborear uma água aqui. E falando em doenças, na verdade em doenças não, em cuidados com a saúde, vamos falar um pouquinho do LAMIC, que é quem assessora, é quem faz os exames laboratoriais para você, que possui, que não deve, mas possui e é portador de algumas doenças. Né? O laboratório LAMIC, eu quero chamar agora. Roda o VT aí, por favor. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo, doutora Socorro e toda a equipe que faz o laboratório LAMIC aqui em Juazeiro do Norte. Juazeiro, Campos Sales, no laboratório Clemir Arraes, Caririaçu e Milagres. Um abraço a todos vocês que fazem o laboratório LAMIC. Doutor, vamos saborear um cafezinho também? É bom, né? Saborear um cafezinho aqui. Enquanto nós chamamos um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado é o Dr. André Porto, cirurgião vascular, tirando as suas dúvidas, falando sobre as doenças vasculares, isquemia, derrame, infarto, enfim, uma série de doenças que atinge as pessoas nos dias de hoje, né? Doutor André, vamos falar um pouquinho sobre isquemia das pernas. O que é isso? Fazer uma boa colocação. A gente começou a falar sobre infarto ainda agora. Infarto pode ser em qualquer lugar, etc. A isquemia
das pernas é justamente isso, é a falta de sangue arterial chegando no membro. Eu posso considerar que isquemia sempre é essa ausência de sangue, da circulação. Isquemia é sempre a ausência de circulação, de chegada, da ida do sangue. Né? O sangue não está chegando ao lugar. Isso caracteriza a isquemia. É o tecido do órgão que está sentindo falta de sangue, de oxigênio. Tá? Então, a isquemia das pernas. A isquemia das pernas é uma doença cada vez mais diagnosticada na nossa população, porque a população, como eu falei, está envelhecendo mais, está conseguindo chegar a idades cada vez mais avançadas, e é uma doença da velhice, uma doença que chega, sobretudo, a partir da 7ª década de vida. A partir dos 70 anos, 80 anos, é que começa a piorar um pouco mais. Então, vejam só, a isquemia da perna é a dificuldade de circulação. Físico, né? Falta de exercício físico conta colesterol, contra comida gordurosa, contra fumar, que é a pior agressão que a gente pode fazer ao organismo, é o cigarro, na minha opinião. É a pior agressão. E as pessoas não deixam de fumar. As pessoas não deixam de fumar. Felizmente, no Brasil, tem diminuído um pouco. Isso está diminuindo no Brasil, estatisticamente. Felizmente, está diminuindo um pouco no Brasil. Não tanto quanto a gente gostaria, mas está diminuindo no Brasil. Que bom. Nós estamos começando a ver que não tem nenhuma lógica em se jogar para dentro do corpo fumaça com veneno. É uma coisa meio ilógica, né? Não, para que você fuma? Não, eu fumo para gastar dinheiro e jogar uma fumaça com veneno dentro do corpo. Tô mais magro. Tá mais magro. Quem se envenena normalmente emagrece. Né? Tem aquela colocação, né? Veneno emagrece. Veneno faz mal, aquele negócio. Então, assim, a isquemia da perna. As pessoas começam a sentir uma dificuldade de caminhar. Isso é importante até a gente falar. Aquela pessoa que começa a sentir dor na perna quando caminha uma distância longa. Daqui a alguns meses, dor na perna distância média. Daqui a pouco não pode chegar na esquina que você está grande na perna. Esse é o começo da doença isquêmica. E quando não é diagnosticada nesse momento inicial, vai ser diagnóstico quando o paciente evolui para o próximo estágio, que é dor de repouso. Está em casa, está com muita dor, mesmo parado. Não precisa nem andar. A perna fica fria, fica muito dolorida e pode chegar ao extremo de aparecer uma ferida, do nada, mesmo sem trauma. Às vezes com um trauma mínimo. Não levei uma topadinha, o dedo ficou preto. Por que o dedo ficou preto? A doença não está no dedo. A doença é na artéria aqui da coxa que está entupida. O entupimento vem aqui na coxa. Não está conseguindo chegar. Não está conseguindo chegar no dedo. Como o dedo é o mais longe, né, é o que mais sofre com a distância. Então, a gente tem esse grande problema, que as pessoas acham que a doença é restrita ao dedo. Que o sintoma está no dedo, o sinal está no dedo. Está vendo? Está ali, o dedo está preto. Ah, doutor, tire o dedo que isso resolve. Não, isso não resolve. O que resolve é se desentupir a artéria que está aqui em cima. Tratar da artéria. Ou desentupir por dentro, ou fazer uma ponte de safena. A mesma ponte que se faz no coração, se pode fazer em qualquer lugar do corpo. Pode fazer no braço, na perna, no pescoço, no rim, para a artéria renal. Então o tratamento é o mesmo. Faz a ponte de safena para a artéria coronária, que é a artéria do coração. E faz a ponte de safena para a artéria tibial aqui na perna. Para a artéria dorsal do pé, lá no pé. Você puxa uma ponte da virilha até o pé, às vezes. 1 metro de ponte. Se faz isso com a veia safena. Ah, mas a veia safena está ruim. Pode usar uma prótese sintética para as pontes mais curtas, sobretudo. Usa uma prótese, uma mangueira de borracha. Coloca a mangueira de borracha. E o sangue fica passando. E a paciente recupera daquilo. Né? Aí pode até perder aquele dedinho, mas não vai perder o resto da perna. Esse aqui é a grande ideia que a gente quer passar. Essas doenças isquêmicas, que o paciente começa a sentir dor quando caminha, começa a achar que a perna está um pouco mais fria do que a outra, os pelos estão caindo na perna, eu tenho um monte de pelo, agora eu estou com a perna com pouco pelo, o pelo está caindo. Por que isso está acontecendo? Porque a circulação está menor. A ponta do dedo está meio roxa, aquela cor meio azulada, que a gente chama cianótica, pé gelado. Então, se for procurar precocemente o tratamento, se consegue um tratamento muito mais simples. Hoje em dia se faz muito por cateterismo, mesmo tratamento que faz no coração. Faz o cateterismo, usa um balão, que a gente chama de angioplastia, reabre a artéria com um balão, com um furo de agulha na virilha, sem cicatriz, sem corte. Quer dizer, as doenças diagnosticadas precocemente, o tratamento é muito mais simples. Agora, quando chega já com o dedo preto, aí normalmente já vai ter que fazer uma ponte. Está avançado. Frequentemente isso implica dizer que nos membros inferiores, qualquer indício que esteja roxo, principalmente aqui naquela parte da unha, né, que começa geralmente por ali,
ficou roxo, ficou um pouco... Você sentiu uma diferença? Procura o médico. Sentiu uma diferença, procura o médico. Aquelas unhas em idoso, aquele idoso tem aquela unha encravada às vezes, aquela unha que... Não, a unha dele está assim, já vai fazer meses e nunca sara. Não deve nem tirar a unha. Não, vou ver se eu tiro a unha e tal. Né? Às vezes, por um acaso, vai num colega que não se atentou e vou tirar a unha do paciente. E tira a unha, só faz agravar mais o quadro. Então, a doença não está no dedo, não está na unha. A doença circulatória está aqui em cima, frequentemente na coxa. Às vezes até no abdômen, mas frequentemente na coxa. Agora, então, cada caso, é bom lembrar que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E quem é que resolve isso? É o médico. Tem que procurar um médico quando iniciarem os sintomas. Esse aqui é o interessante. Procurar precocemente o médico. Que aí o médico pode diagnosticar precoce, mandar para o especialista precoce, um tratamento precoce mais simples para o paciente. E com certeza se chega a um objetivo, né? Que é curar. O objetivo que é curar o paciente. Né? É verdade. Porque geralmente o vizinho diz que fulano teve assim, vamos fazer assim. Né? Muito comum, né? Eu tenho um problema muito sério com vizinhas. O que me destrói são as vizinhas. Que mandam fazer alguma coisa, mandam colocar alguma coisa. Né? Isso é extremamente complicado para a gente. Então, a gente pede... Eu sei que o vizinho é mais fácil, o vizinho está mais perto. E o vizinho às vezes é curioso, é até invasivo, ele vai na casa da pessoa. E ainda vai saber. E aí, botou o que eu mandei? Não botou, por isso não ficou bom. Então, os vizinhos atrapalham muito a vida da gente. Né? A gente pede aos vizinhos em questão que querem ajudar. Tem mais credibilidade. Né? Não, com certeza. Né? A gente pede aos vizinhos que querem ajudar, que ajudem encaminhando o paciente a um tratamento médico. Né? Aqui no Cariri, a maioria das cidades tem disponibilidade de cirurgião vascular. As que não têm, referenciam para os serviços de serviços terciários em cirurgia vascular. Aqui na Barbalha é o São Vicente, que atende uma série de cidades. Aqui no Juazeiro, no Regional, também atende uma série de cidades. E esses serviços estão podendo realizar a maioria dos tratamentos vasculares, quer sejam eles com cirurgia aberta, com cirurgia fechada, com todos os diagnósticos, os exames necessários. Então, hoje não está tão complicado. A gente sabe que vaga pelo Sistema Único de Saúde não é tão simples assim. Os hospitais trabalham normalmente lotados, mas quando o paciente é bem indicado, quando o paciente chega ao serviço, ele não é para voltar. Ele é para ficar pelo menos de observação enquanto não surge uma vaga e depois ser internado no hospital. É porque, de fato, a saúde pública, de um modo geral, está muito caótica, ainda muito a desejar, e vai continuar porque a população é crescendo cada vez mais, o volume de doenças é cada vez maior, a falta de cuidado das pessoas também. Infelizmente, eu acho que isso ainda vai continuar por alguns anos aí. A política tem culpa? Tem, mas com certeza a sociedade também tem, porque eu acho que um dos fatores importantes para evitar esse desmando na saúde pública, evitar o desmando não, evitar você buscar o serviço público da saúde, seria a educação. Eu sou do princípio da educação, das pessoas educadas adoecem menos. Não, certamente, pessoas educadas adoecem menos, as pessoas com água limpa adoecem menos, a pessoa com esgoto adoece menos, né? Isso tudo ajuda. A higiene, né? A higiene adoece menos. Geral. Agora, para a gente que está no terciário, a gente que está pegando os pacientes no final da linha, na ponta da linha, a gente nota realmente um baixíssimo investimento em estrutura de saúde no Brasil. Isso pega muito forte para a gente, porque o que a gente precisa muito é de estrutura, de investimento em estrutura. O Brasil não faz hospitais de grande porte há muito tempo. Né? Agora teve uma ação aqui no Cariri, do Hospital Regional, uma coisa maravilhosa, um hospital extraordinário, mas é uma ação a nível nacional, uma ação isolada. A gente não tem grandes centros. E esse tipo de medicina que a gente está falando hoje aqui, de doença arterial, sobretudo, é tratamento de ponta, tratamento de grande serviço. Embora que seja diagnosticado no básico, diagnosticado lá no PSF, mas quando chega para a gente tem que ter uma estrutura, tem que ter leitos para isso. E o investimento em número de leitos é muito baixo. A gente tem sempre deficiência de leitos. Sempre existe uma fila de pacientes na central de regulação esperando por vaga pelo Sistema Único de Saúde. E isso é por quê? Porque não há leitos disponíveis. Porque não tem como os hospitais crescerem mais. A gente tem hospitais que estão no limite de sua capacidade e não tem como criar leitos do nada.
Aí nós vamos lá para aquela questão administrativa de que a culpa é da administração do hospital, entretanto não se observa a quantidade, que ele já excedeu o seu limite, ou seja, se ele excede o seu limite, ele já está fazendo além do que pode. Mas aí os críticos vão em cima desse excesso para criticar, para reclamar, para dizer que está errado. Então vamos buscar outros meios, que seria, eu creio que o serviço público, de um modo geral, a administração pública, para verificar isso aí, que isso é uma lamentação, isso é uma reclamação antiga já da população e dos profissionais da área de medicina, a exigência, porque me parece que existe uma deficiência muito grande, se não me falha a memória, é necessário 5 leitos por cidadão, ou um negócio assim. Eu não tenho bem essa estatística, doutor, você tem? Não tenho estatística para dizer quantos leitos para cada... Na verdade, o termo é leito por 100 mil habitantes. Quantos leitos por 100 mil habitantes seriam necessários na população? Eu não tenho esse dado. Posso até te trazer posteriormente. Em leitos por 100 mil habitantes. Eu não sei esse dado agora de cabeça. Mas eu sei que a gente perde muito paciente, a gente agrava muito paciente em fila de espera. O paciente, às vezes, espera 15 dias, 20 dias por uma vaga no hospital. Só que uma isquemia que começou no dedo, 20 dias depois, está no meio da perna, está na coxa. E esse paciente que teria podido ser tratado com a preservação do membro, quando vai chegar para a gente, às vezes é para amputação, ou às vezes até vai a óbito, chega ao hospital em estados tão graves que não se pode fazer mais nada. Vai ter que, primeiro, trazer o paciente para um nível metabólico mínimo para poder operar. A gente vê muito isso, né? A gente tem esses pacientes hoje internados que passaram no seu hospital da sua cidade 15 a 20 dias com isquemia crítica no membro, a isquemia crítica foi para irreversível, reversível para gangrena, a gangrena começou a subir e não havia vaga em nenhum dos hospitais. Esse paciente, quando chega para a gente, chega com gangrena de coxa, em sepse, a gente vaga de UTI, paciente incoagulável, o sangue não coagula mais, impossibilidade cirúrgica. E aí, vamos fazer o quê? Vamos ter que baixar esse paciente para um nível metabólico mínimo suficiente para operar isso na UTI, com um custo absurdo para o sistema único, para o hospital. Porque o hospital, para conseguir tratar um paciente desse em UTI, com antibióticos de última geração, é inacreditável o custo disso. Né? Para um paciente fazer oxigênio 24 horas, paciente entubado com respirador artificial. Isso por quê? Porque ele não teve vaga para vir para a gente quando começou o sintoma, quando começou o problema. A gente recebe pacientes em consultas ambulatoriais pelo SUS que estão esperando por meses na fila de espera. Então, quando chega para a gente, doutor, como eu não morri, eu devo estar bom. Eu ouço muita essa expressão. Porque eu estou esperando 4 meses por essa consulta, 3 meses por essa consulta. Então, a coisa não é até simples, pelos não. planos de saúde hoje é 60 dias para você fazer uma consulta. Tá muito difícil. Né? Tá muito difícil. Muito difícil. Então, agora, voltando ainda para essa questão das partes periféricas, essa questão quando atinge o dedo lá, né? Tá lá o dedinho lá, já com... Pretinho. Cheirinho ruim. Cheirinho desagradável e tal. Isso tem alguma coisa a ver com, geralmente, qualquer cidadão ou para quem é diabético? Agora você deu uma excelente colocação. A diabetes possui A diabetes não é muito difícil, vamos colocar logo assim, porque ela machuca muitas áreas do corpo, isso a gente sabe. A diabetes machuca os olhos, machuca os rins, e machuca os nervos, machuca a circulação periférica como um todo. Então, a diabetes machuca a imunidade do paciente, diminui a imunidade do paciente. Então, a diabetes, por ter essa característica de traumatizar, de lesar várias áreas diferentes do corpo, vários sistemas orgânicos diferentes, tem um tratamento muito mais delicado, tratamento que envolve mais profissionais e que envolvem mais medicamentos, que envolvem um cuidado ainda maior. Então, o paciente diabético, isso a gente pode falar um bom tempo a respeito, tem na nossa área específica de cirurgia vascular uma complicação que é o chamado pé diabético ou pé do diabético. Já que você falou em diabetes, eu estou até me antecipando e falando um pouco sobre pé diabético ou pé do diabético. Né? Tem alguns autores que dizem que não pode chamar só pé diabético, porque você esquece o paciente que está acima dele. Né? Acima do pé tem um paciente. Né? Então, se pode dizer pé do diabético, acho até mais elegante, o pé do diabético. Então, o pé do diabético, ele evolui
com a complicação. A diabetes tem uma fisiopatologia, quer dizer, uma evolução de problemas que começa pela lesão nervosa. A diabetes mal controlada queima os nervos. Posso dar esse termo. Ela destrói os nervos. E essa destruição dos nervos é da extremidade e vai subindo progressivamente. Às vezes o paciente fica com a dormência em bota ou em luva, nos diabéticos com muito tempo de doença. A maioria dos pacientes diabéticos evolui para isso. Demanda tempo. Os pacientes mal controlados vão ter essa complicação da diabetes precocemente. Com 2, 3 anos de doença já estão com o pé do diabético instalado. Outros pacientes com 20 anos de diabetes, 30 anos de diabetes começam a ter sintomas. Esses controlaram muito bem a sua doença, com dieta rigorosa, com medicação rigorosa, com exames de rotina rigorosos. Então, esses pacientes que têm um rigor consigo mesmo, vão ter, ou quando tem problema do diabetes, é muito tardio. Então, esse pé diabetes é importante a gente dizer aqui no teu programa, que pega muita gente que está em casa e tem diabetes, que está começando a sentir um ou outro problema desses, e se tomar uma conduta cedo, não vai chegar a perder a perna, que é uma coisa que todo diabético sabe que acontece, que pode acontecer e tem muito medo. Então, a gente lembra que esse problema de diabetes, do pé do diabetes, começa com a neuropatia, começa com a dormência na ponta dos dedos. Isso vai subindo um pouco, depois vem um queimor muito grande, até com as sensações de furada, dor aguda, como uma furada no pé. Isso ocorre, inclusive, por causa da circulação, porque muito pequena, no começo, nem tanto da circulação. Eu diria até que no começo é mais por conta do nervo, a lesão da falta de insulina sobre o nervo. Essa falta de insulina provoca uma série de reações do nervo, que o nervo morre. E quando o nervo vai morrendo, vai deixando a perna dormente e aparece o que chama de parestesia, que é um sintoma do nada, é um queimor, que o paciente chega a chorar, coisa absurda, muito intenso, que é o dia inteiro, piora de noite, tá? O paciente não dorme, come mal, e é muito, muito intenso esse sintoma. Então, quando o paciente começa a desenvolver neuropatia, o nervo não está mais funcionando bem. Quando o nervo não funciona bem, se esse paciente tiver um pequeno trauma no pé, ele não vai notar que teve um trauma no pé. O pé é dormente, ele não sente nada. Eu tive agora, há pouco tempo, um paciente motorista de caminhão, 40 e alguma coisa, 45, 48 anos, que viajou da Bahia para cá com uma pedra no sapato, sem sentir que tinha pedra. Quando chegou aqui, tirou o pé, tinha uma hemorragia intensa, sangrando, etc. Isso evoluiu, ele não ligou, diabetes não ligou, evoluiu para infecção do pé, ele também não ligou porque ele não sente. E a gente mesmo que não tem diabetes, quantas vezes a gente olha para a planta do pé da gente durante um mês? Quantas vezes você olha para o seu pé? Você olha pouquinhas. Não olha muitas, não. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E o diabetes tem que olhar todo dia para a planta do seu pé. Olhar entre os dedos se tem algum fungo, alguma micose, olhar as unhas com cuidado. Se ele não conseguir, porque tem uma idade avançada, tem outro problema, artrose, às vezes não consegue ver, um familiar deve ver. Porque esses sintomas, se a gente tratar precoce, se a gente diagnosticar precoce, se a gente conseguir encontrar, o diabético já está com uma furinha aqui no pé, está com um calo, é desse calo que vem uma rachadura, dessa rachadura que o micróbio entra, essa entrada do micróbio evolui para a gangrena, evolui para a perda do pé, perda do membro, perda do dedo. Então, o diabético tem que ter um cuidado maior com os seus pés até do que com suas mãos. Tem que lavar bem os pés, enxugar os pés. Até porque as mãos você vê de fácil acesso. Tá certo. Então tem que ter um cuidado absurdo com os pés. Tá? Cuidado grande com os pés. É isso aí, estamos conversando aqui com o Dr. André Poço, cirurgião vascular, falando sobre essas doenças vasculares que atingem toda essa população brasileira, mas que nós aqui com ele vamos tirar as dúvidas, vamos evitar cada vez mais para que nós possamos evitar absorver essas doenças. E nunca diga, minha doença, você não tem doença, a doença vai até você. E agora eu vou convidá-lo novamente a saborear mais uma água, porque o Dr. André conversou muito e tem tem que hidratar as cordas vocais aqui, para a gente conversar em mais um bloquinho aqui no programa Café com Leite. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no Café com Leite, doutor, mais uma água, porque o senhor... Todas as terças-feiras aqui na TV Verde Vale. Agora, enquanto eu saboreio essa água mineral, São Geraldo, chama aí o VT da Leite Marcas e Patentes. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos
cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Bom, e agora saborear mais um cafezinho, né? Tô mais um cafezinho pra nós aqui, Cafezinho. Mais um cafezinho aqui, olha. Para saborear com o nosso convidado, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Rapidinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite e eu quero começar, já que saboreei com o meu convidado uma água mineral São Geraldo, eu quero que chame aí o VT da água mineral São Geraldo. Júnior, um abraço para você assistindo o programa Café com Leite. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo. Ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Após saborear essa água maravilhosa, eu quero mandar um abraço para meu amigo Gleidson, lá da PVC. Um abraço para você assistindo mais Dona Fátima no programa Café com Leite. E doutora Érica também assistindo, o Anderson, também que sempre assiste o programa Café com Leite. Doutor André Porto, varizes dilatadas, isso é uma coisa comum, geralmente nas mulheres. Geralmente a gente só pensa que varizes só dá em mulher, né? Só se fala em varizes de mulher e tudo. Ou veias varicosas. Muito bem. Isso acontece no homem também? Tem no homem. Tem no homem. É menos frequente. Menos boa frequente, colocação, o homem menos esconde frequente. mais, né? Homem esconde mais. Mulher é mais né? vaidosa. E homem não se cuida muito. A gente também tem isso. Além de ser menos frequente no homem, você vai ter aí um homem para cada 4 mulheres em média. Homem também não se cuida tanto, né? O homem morre mais cedo porque se cuida menos. Isso é uma realidade absoluta. O homem se expõe a mais estresse, o homem fuma mais, o homem bebe mais, o homem não se cuida e isso leva a uma diminuição da expectativa de vida como um todo. E a doença venosa, né, que a gente encontra muito na rua, varizes são extremamente comuns. A gente sabe que 80% da população feminina, pelo menos, vai ter algum grau de insuficiência venosa crônica, que é o nome bonito para varizes. É insuficiência venosa crônica. Tem um nome chique na história. E assim, é uma doença extremamente comum, em qualquer lugar do mundo. É aquela em que fica a veia um pouco além do... Você vê ali, talvez quase sobre a pele. A gente tem, na verdade, 2 grandes grupos para explicar para a população geral, que são as microvarizes, aquelas fininhas que parecem uns raiozinhos na perna, vermelhinhas ou roxinhas, que a gente chama de microvarizes. E tem também as varizes verdadeiras, varizes essenciais, que são aquelas veias dilatadas que já vi muita gente falar aqui de veias quebradas, né? Já vi essa colocação é muito frequente, muito comum, veia quebrada, que a gente chama mais de varizes verdadeiras, varizes essenciais, né? E essa doença venosa tem características interessantes, porque por que a gente tem tratado essa venosa? Mas só estética. Não é só estética, isso a gente tem que deixar claro. A doença venosa, às vezes, começa com um problema estético, mas ela evolui ao longo da vida, e evolui ao longo de décadas também. É uma doença de lenta evolução. E os problemas, as complicações das doenças venosas só vão acontecer, sobretudo, depois das depois da 6ª década de vida, depois de 50 anos, depois da 7ª década, quer dizer, 50, 60, 70 anos, as complicações vão começar a aparecer com mais força. E as complicações são o quê? É a hemorragia, aquela veinha fininha que a paciente foi deixando ao longo de anos, achando que aquilo era mais estética, etc. Na velhice aquilo rompe e dá uma hemorragia que às vezes é grande. A gente vai ter uma outra complicação, que é a ferida, que é a úlcera. Agora, não só pelas varizes fininhas, mas aquelas varizes grossas vão causar, abaixo delas, lá no tornozelo, na parte de dentro do tornozelo, vão causar uma ferida, que é muito comum em senhoras idosas, que tiveram muitos filhos,
muito frequente nisso, que tiveram insuficiência venosa ao longo da vida inteira, na velhice, evoluem com aquela ferida na perna, que tem um tratamento muito difícil e que a vizinha tenta me complicar a cada dia, inventando novidades para colocar na perna daquela paciente, que chega para mim depois de ter colocado tudo que existe no mundo na perna, e a perna sempre piora, né? A paciente, não, doutor, já comprei uma farmácia de pomada para colocar em cima e não melhora. Porque a doença não é a ferida, a doença são as varizes que estão acima dela. Essas varizes que estão acima... Tem que tratar de dentro para fora, né? Tem que tratar de dentro para fora, perfeito. É a mesma coisa daquele dedinho preto na doença arterial, a úlcera na doença venosa. Não adianta ficar botando pomada lá em cima se as varizes que causam a úlcera, a insuficiência venosa está aqui na coxa, está aqui na perna. A gente tem que tratar a insuficiência venosa. Com isso, vai cicatrizar a úlcera, né? E a gente lembra para as vizinhas que estão passando coisa, para as pessoas que colocam o que a vizinha pediu. Eu dou sempre essa sugestão. O que a vizinha passar para a senhora ou para o senhor manda colocar no olho dela. Os 3 dias. Se ela continuar enxergando, o senhor pode até botar no seu pé. Pode colocar no pé, né? Habitualmente eu falo isso, porque é absurdo o que mandam. A gente encontra coisas, rapaz, de soda cáustica para baixo, eu já vi. É incrível, é absurdo. Né? Absurdo. Mas, doutor, aquela veiazinha vermelhinha ou roxinha ali, ela não é considerada dilatada, ela é uma varicose, é isso? Ela é uma microvariz. É uma microvariz. Isso é um capilar, um capilar venoso, tá certo? Quer dizer, é um vasinho da pele que dilatou. Inclusive, ele pode ser extraído, né? Ele pode ser, normalmente não é extraído, você não tira a veia como um todo. Você fecha esse vaso. Você fecha. Você pode injetar nele um medicamento que vai irritar a parede do vaso, ele vai fechar. Ou você pode usar um raio laser. Você dá pontos de raio laser sobre esse vaso e o raio laser vai bloqueando ele ao longo do trajeto e ele fecha, ele cola e desaparece. Esteticamente melhora muito e previne as complicações futuras que podem aparecer. Quer dizer, a mulher deve buscar o portador. Portador. Né? Deve buscar não apenas pela estética, mas também pela prevenção futura. Certamente. Né? E outra coisa pela facilidade do gesto. Quando se vai tratar precocemente, você com pouco tempo consegue obter uma melhora. Quando se vai tratar tardiamente, serão meses e meses de tratamento para obter a melhora, e aí vai ficar com a pele, não fica mais a mesma, porque essa veinha fininha na pele, ela rasga a pele. Então, mesmo quando você tira ela, fica aquela sombra daquele vaso na pele. Então, você perde o efeito estético no futuro, com a piora progressiva da doença, e vai tratar com muito mais dificuldade. Agora, tem uma questão que você não colocou, mas é importante a gente falar, estamos com essa oportunidade. Eu não vou tirar porque todas voltam. Eu ouço muito isso no consultório. Não é que todas voltem, é porque novas varizes aparecem, independente de ter tirado ou não aquelas. Não é então, não é a mesma. Se você tirar a variz completamente, ela não vai voltar. Pode aparecer até por ali ou em outro lugar. Mas se você não tirar, você vai ficar com a velha e vai aparecer uma nova. Uma nova. Então vai piorando a cada ano. Eu digo muito aos meus pacientes, por favor, se vocês têm, tira as varizes, venham uma vez por ano, procure seu médico anualmente, porque as novas que surgiram, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, você consegue tirar e manter-se bem. Não é preciso esperar 10 anos que tem um monte de varizes para depois voltar a tirar. Então, uma manutenção anual é muito mais fácil. Fazer uma recalchutada. Né? Exatamente. Como a maioria são as mulheres, eu digo muito isso, as mulheres vão ao salão de beleza semanalmente. E não querem ir ao médico Se fosse uma vez por ano, ao médico já teria um resultado estético muito bom. Doutor, doenças vasculares hereditárias. Não, mas eu quero ainda voltar para as veias, porque é um assunto, de certa forma, assim, polêmico, e as mulheres, eu não posso dizer as mulheres, eu tenho que dizer os portadores. Porque aquela que fica alta, aquela que fica ali quase sobre a, não é bem, fica talvez entre a pele e a carne. O subcutâneo. São as varizes essenciais. Pronto, eu pergunto o seguinte, tem tratamento para aquilo ali? Tem tratamento para aquilo. O tratamento para aquilo é habitualmente cirúrgico. No começo do problema, é feito, às vezes, cirurgias com anestesia local e o que chama de microincisão, que é um furo de agulha na pele. Aquilo é excesso de sangue na veia? Não, aquilo é a veia que dilatou, que engordou. A veia dilatou. Então, aquela veia dilatada é facilmente retirada. Uma pancada na perna, por exemplo, sobre uma veia, provoca colocação boa.
provoca, dilata, cria novos vasos naquela área. Tem gente que, depois de um trauma, fiquei com essas varizes aqui apareceram. Né? Então, e eu já levei pancada, por exemplo, no braço, na perna, em cima de uma veia, por exemplo, no pé, geralmente, isso, que tem aquelas veias lá. Frequente, e você sente exatamente no local da veia a dor mais consistente. Mais intensa, né? É verdade. Inflama mais, tem toda razão. Então é isso que provoca. Isso provoca, e é cirúrgico, um tratamento cirúrgico fácil. Quanto mais inicial a doença, mais fácil o tratamento, mais rápido o tratamento, com menos repouso. Né? E outra coisa, um tratamento seguro, hoje em dia. Um tratamento extremamente seguro. Eu falo algumas vezes para meus pacientes, eu sou assombrado pelo fantasma de Clara Nunes. Clara Nunes morreu na década de 70 por um problema anestésico, teve uma reação anestésica, alguma coisa nessa linha. Mas foi durante uma cirurgia de varizes. Então, até quem não conheceu Clara Nunes, teve um artista que morreu, não sabe nem quando, foi nos anos 70, final dos anos 70, se não me engano, 78, alguma coisa por aí. E ela morreu por uma complicação anestésica. Só que hoje em dia é extremamente segura a cirurgia. Não é tão seguro quanto ou mais segura até do que cirurgia de cesariana, etc. São cirurgias muito seguras, feitas com anestesia RAC, anestesia frequentemente local. Eu opero cada vez mais com anestesia local, cada vez menos com anestesia raquidiana. É local e sedação, com anestesia na sala. Então são cirurgias de tratamento seguro. E tratando precoce não vai ter o problema da velhice. Com a insuficiência venosa crônica, que vai dar, como eu falei, a úlcera, a ferida, a hemorragia, trombose, que é uma coisa muito frequente nessas veias. As veias dilatam tanto que o sangue para de correr e coagula, vira um trombo, é uma trombose. Com essa dilatação dessas veias, eu acho que provoca até mais cansaço nas pessoas, desgaste, né? Cansaço, dor, peso na perna, queimou, mal-estar, inchaço, a perna fica inchada. Com o passar do tempo muda de cor, vai ficando amarronzada embaixo, que é a deposição do ferro do sangue. O ferro do sangue, as hemácias saem dentro do vaso e colam na pele por baixo, dando aquela pele cor de ferrugem, aquela pele enferrujada nos pés e na parte de baixo das pernas, é ferro do sangue. A gente tem muito ferro, e as hemáciazinhas que vazam colam ali, e o ferro se deposita naquela cor enferrujada, junto com inflamações sucessivas, aquilo inflama de novo, e vem crise de dor, e é uma doença muito difícil, doença que tem que tratar precoce. Doutor, essas doenças vasculares são hereditárias? As varizes, por exemplo, são. A insuficiência venosa crônica é hereditária, é uma herança materna em 65% dos pacientes, herança paterna em 25%, e nos outros não está bem esclarecida, mas é frequentemente hereditária. No caso das varizes. Os aneurismas são hereditários, como a gente falou. A hipercolesterolemia, o excesso de colesterol, pode ter relação hereditária, além de relação dietética. Então, as doenças vasculares têm um componente hereditário frequente. Claro que varia de doença para doença, mas tem componente hereditário frequente. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta ao senhor. Erisipela. 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 Erisipela é um tipo específico de linfangite. A linfangite é a inflamação dos vasos linfáticos. Como eu falei no começo do programa, aqueles vasinhos finos que pegam excesso de líquido que sobra da circulação. E a erisipela acontece quando? Quando há um pequeno trauma, um micróbio, que é o Streptococcus, entra na pele. Esse micróbio, quando entra, ele é um micróbio altamente invasivo. Ele tem um poder de destruição muito grande. E esse micróbio causa aquele vermelhão e aquele inchaço que caracteriza a perna da erisipela. Né? É uma doença de tratamento simples, tratamento tranquilo, tratamento de consultório e repouso em casa, a não ser para pacientes de extremo de idade ou que tenha outras doenças associadas que a gente tem que internar. Ou casos de erisipela mais graves, com bolhas ou com lesão da pele, que chama de necrose. Mas é uma doença de fácil tratamento, desde que o paciente siga as orientações. O problema da erisipela é que o paciente trata aquela crise e depois não se cuida, não anda calçado, continua expondo seus pés aos traumas. E mais uma crise acontece. Na segunda crise, você já tem linfáticos que foram perdidos na primeira crise por conta das lesões, então já tem um inchaçozinho, já fica aquele inchaço. E ao longo de várias crises de erisipela, fica aquela perna inchada para sempre, de pele endurecida,
que a gente chama elefantíase, aquela pelezona ao longo de inúmeras crises. A erisipela, ela pode ser, geralmente é na perna, né? Geralmente na perna. Pode ser em outra mas pode parte ser na face, 6% dos pacientes estão em face, pode ser em mama, pode ser em membro superior. E geralmente é comum a perna. É comum em perna, porque a perna da gente é a parte que a gente mais traumatiza, é a parte que a gente menos liga. E que tem menos e que a gente circulação, menos liga. né? A gente tem uma circulação já deficitária nesses pacientes, já pode ter insuficiência venosa, que está acompanhando já pela idade, pode ter insuficiência arterial já nessa perna, que agrava ainda mais o problema. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, hoje com essa brilhante aula sobre doenças vasculares, aqui com o Dr. André Porto, que veio dar essa sua contribuição a você, telespectador. Doutor, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui. Espero tê-lo novamente em breve. Muito obrigado, Leite, pela participação, e a gente está às suas ordens. Se precisar, estamos aqui. É isso aí. Na próxima terça estaremos de volta. Fiquem agora com o programa Multimídia. Um abraço a todos e até lá.